Olá, seja bem-vindo à continuação do podcast Papo de Sistema. Como aumentar os lucros do seu supermercado usando corretamente o seu sistema. Na primeira parte, na parte 1, nós falamos a respeito da otimização que você pode ter com o seu sistema no seu supermercado. E nessa parte 2, a gente vai dar continuidade a respeito de como você pode ainda galgar melhores lucros no seu supermercado usando o seu sistema. Então, fique agora com a continuação desse podcast. Um abraço e até lá! E sobre a questão, por exemplo, eu já cheguei com a nota, estou com a nota aqui, está tudo certo, vou dar entrada na nota. É necessário, aqui a gente já está falando para uma situação, lembrando que a gente já está falando aqui para um caso de quem já está querendo recomeçar, tá? Quem já está usando o sistema e quer fazer de forma correta, tá? E quem está começando já vai entender como é que também está funcionando tudo isso, né? Quais são os processos? Quais são esses processos, justamente. Então assim, eu cheguei com a nota, dei entrada. A partir do momento que eu dei entrada, é o quê? O pessoal do CPD que faz o lançamento e precifica, eu jogo para uma outra pessoa, como é que funciona esse departamento? Eu digito tudo manualmente também, é importante falar como que o sistema funciona. Isso. Essa questão que o Stefano abordou, de digitar manualmente. Infelizmente, a gente tem clientes, eu acho que hoje eles não fazem mais isso. A gente tem um recurso no sistema que é para importar o XML. Sim. Você importa o XML da nota, ele automaticamente cadastra os produtos que não existem, né? Se você quiser que ele cadastre, ele já cadastra automaticamente. Se você já comprou aquele produto na mão daquele fornecedor, ele automaticamente já faz a associação ali, então você ganha um tempo considerável e depois isso é o chamado pré-lançamento da nota, né? Sim. Lembrando que antes disso é necessário que haja a manifestação, né? Você manifesta aí, justamente, importante. Você faz todo o processo. Qual a importância da manifestação? A manifestação, primeiro, que é lei, né? Sim. Você recebeu um documento, você tem que dar ciência para o fisco que aquele documento realmente foi emitido contra a sua empresa. Então, quando qualquer empresa no Brasil emite uma nota contra o seu CNPJ, o nosso sistema tem um programinha chamado Busca XML, que ele fica rodando ali em segundo plano. Ele fica checando de 20 em 20 minutos para ver se foi emitida alguma nota contra a sua empresa. Então, quando é emitida uma nota contra a sua empresa, ele aparece automaticamente na tela, em tempo real. Você pode recusar ou aceitar aquela nota. Isso é chamada de manifestação. Então, é interessante. Por exemplo, se você tem um supermercado e usa um sistema, verifique se sua ferramenta, né, o seu sistema aí tem essa ferramenta de manifestação. Se você não está fazendo a manifestação, você pode tomar uma multa por causa disso, né? Pode, porque é lei, você tem que manifestar. Então, assim, depois que você está em posse do documento, você viu que a nota está... Só um detalhe importante sobre a manifestação, às vezes as pessoas não sabem. Gente, é questão de segurança também. Evitar fraude. Porque vai que alguém está emitindo uma nota para sua empresa. Sim. E você não sabe. E se você não informa, por exemplo, aconteceu com um cliente nosso alguns anos atrás, tinha uma empresa comprando, tinha pessoas comprando no CNPJ deles. E eles eram obrigados a emitir documentos fiscais, acho que na época era Sintegra. E eles não estavam informando aquelas notas. E aí de repente veio uma multa, o fisco falando, vocês estão sonegando informação. Tem essas notas aqui que foram emitidas contra o CNPJ da empresa e vocês não estão declarando, não estão informando essas notas. Aí quando eles foram descobrir, eram empresas que estavam utilizando o CNPJ deles. Então nessa época não tinha esse recurso. Hoje em dia, com a questão do DFE, né, desse servidor, desse serviço que a Cefaz fornece, né, toda nota que é emitida contra o seu CNPJ, você, através do certificado digital, através de um sistema igual a Diamante tem como aparecer ali em tempo real, quase. Emitiu a nota, minutos depois ela já cai no seu sistema. Caiu na base da Cefaz, ela já... essa empresa emitiu. Você pode... essa nota não foi eu que comprei. Você pode clicar lá e mandar... É porque justamente isso aí, o que o Stefano falou, é para evitar fraude, porque às vezes o vendedor, ele, né, ou por erro operacional, né, vamos dizer assim, ou às vezes para bater meta, né, ele acaba chutando alguns produtos para um outro CNPJ, um exemplo seria o seu, e aí sendo que seria para outro.
e aí acontece o seguinte, isso aí não cruza a informação, a nota não é sua e você vai receber essa nota. Eu já vi casos de o vendedor ele tirar a nota no CNPJ de outro cliente que tem um crédito, tem uma facilidade de pagamento maior do que aquele que ele está vendendo. Para aproveitar para tentar ajudar ali na amizade, né? E também que vai ajudar ele a bater meta, aí ele empurra aquilo de qualquer jeito e a pessoa ali que está tendo o CNPJ fraudado ali, ela nem sabe disso. Infelizmente tem pessoas inescrupulosas que hoje em dia eu não sei se fazem mais, mas no passado isso era muito comum. Eu chegar ali, por exemplo, tem um cara que tem uma quitanda na esquina ali, não tem crédito. Eu comprava no CNPJ de outro, ele tinha um conchavo com o motorista, entregava a mercadoria lá. Como não tinha uma ferramenta para você saber que nota foi emitida contra a sua empresa, você está entendendo? Muitas vezes você poderia ser até multado pelo fato de você não estar informando, né? Porque tanto se integra quanto expede, você tem que informar todas as notas que foram emitidas contra o seu CNPJ. Sim. Entendeu? Quando você não emite, o fisco pode achar que é alguma maracutaia. Entendeu? Então, por isso que essa ferramenta de questão de manifestação é importantíssima. E quando é uma nota manual? Nota manual você lança, mas hoje em dia praticamente não existe. Quase ninguém utiliza a nota manual. Não, aquelas notas modelo 01, aqui na Bahia principalmente não pode mais. Então, o que acontece? O CPD, ele pega a nota, ele dá a entrada e quem precifica é uma outra pessoa. É, outra pessoa. Só voltando à pergunta de Stefano aqui, ele perguntou sobre a questão do processo. Tem pessoas que, mesmo com esse recurso de você importar o XML, ele já fazer um monte de coisa para você, tudo automático ali, praticamente ele já lança a nota para você. Tem gente que prefere pegar essa nota e lançar ela, pegar o DUNF e lançar manualmente, correndo o risco de digitar alguma coisa errada, calcular errado os impostos. Ou não colocar. NCM, tudo, né? NCM, quando você importa o XML, ele traz ele já converte para o estado, né, de origem, no caso, para o estado que você está dando a entrada, já coloca as informações. CFLP correto, CST, tudo bonitinho. Você só vai precificar. Repassar os itens. Você só vai fazer o quê? Você vai escriturar o documento. Porque quando você importa o XML, ali é o pré-lançamento da nota. A nota não existe ainda, não está lançado para o sistema, né? Quando você faz as associações que a gente chama, né? Define lá, esse produto é esse e tal. Os que estão com código de barra, ele já encontra automaticamente. Mas produtos com código interno, você tem que fazer associação manual. Apesar de que uma vez que você já comprou aquele produto na mão daquele fornecedor, ele automaticamente já associa. Então, a partir do momento que você salva, ele gera a nota. A nota está lá no sistema. Você só tem que fazer o quê? Colocar o preço, né? Você vai lá, digita o preço e tal. A nota está pronta. Tem um botão lá no sistema chamado remarcar preços. Quem aperta esse botão lá é quem tem autorização para marcar os preços. O interessante é o seguinte, que a pessoa que digita a nota não tem a poder de marcar os preços. Ele pode digitar os preços na nota. Sim. Mas esse botãozinho ali, esse botão vai fazer o quê? Ele vai pegar os preços que foram... A entrada da nota, levar lá para o cadastro. Porque, por exemplo, você comprou mercadoria por 10, teve IPI, não sei o que, ICMS, antecipado, frete e tal, a margem de lucro, todo aquele cálculo, que a gente estava falando sobre isso, sobre precificar corretamente, ele falou, o sistema eu estou vendendo por 12, esse é o meu preço que eu estou praticando, mas o sistema está falando de você vender por 13, Sim. Com base na sua margem padrão que está lá no cadastro de produto, que ele já sugere. Pronto, eu vou manter o 13, aí salvei, terminei a nota, eu vou lá, imprimo o espelho da nota e vou passar para o meu gerente. Meu gerente responsável pela precificação, aquela pessoa que vai ter o poder de apertar aquele botão lá. Tamir, então, para deixar claro uma outra situação dentro disso aí que você falou, então, às vezes a gente já presenciou isso, né? Cliente que às vezes liga e fala, eu dei entrada na nota, fiz tudo certo, mas o meu preço de custo, o meu preço de venda está errado ainda, não está funcionando o sistema. Aí a gente vai olhar, muitos esquecem de usar essa função, remarcar preços. Remarcar preço. E aí pergunta, mas por que não foi automático já? Tá aí a explicação que você deu agora da importância de ser separado isso. A pessoa que lançou lá, ela pode digitar
mas ela não ter poder de remarcar os preços, porque uma vez que ela remarca, já vai para o cadastro do produto isso, né? Justamente. E aí precisa ter alguém que confira o trabalho dela se não for feito da forma errada, né? Com certeza. Ou um supervisor da área, uma pessoa da área, ou o próprio dono. Justamente. Certo? Lembrando que a gente tem, se eu não me engano, são 4 formas de você alterar preços dentro do nosso sistema. Você altera o preço do produto a partir de uma entrada de uma nota, ele já altera automaticamente lá do cadastro, mandando os custos e o preço que você quer aplicar. Você pode ir diretamente no cadastro do produto e digitar o preço, né, de venda, desde que você tenha poder para tal coisa. E tem uma tela também que se chama alteração de preço, você pode alterar em lote, vários produtos ali, é uma alteração de preço rápido, você digita o código e o preço, o código é uma forma rápida de alterar preço. E tem aquela alteração em lote, que você pode alterar por grupo, por fabricante, fazer um reajuste de preço. Tem uma que é interessante, você falou, por exemplo, às vezes comprou miojo, não é, ou sandália havaiana, né, tudo um preço só, e aí você faz, ao invés de fazer uma por uma, você marca lá os que você quer e já faz uma alteração. Deixa eu pegar esse gancho que você falou da sandália havaiana aí, ou do Nissin Miojo, desse macarrão instantâneo. Nosso sistema, ele tem uma ferramenta que é interessante, porque muitas vezes você tem o produto com vários códigos de barras diferentes, né? Sim. Que são produtos diferentes. O Nissin Miojo tem vários sabores. Sim. Porém, não é o mesmo produto, porque o código é diferente, o código de barra é diferente, porque a essência mesmo é diferente, é um outro produto. Sim. Porém, os preços são iguais. A gente tem um recurso no sistema chamado família de preço. Você pode pegar todos esses produtos, por exemplo, Nissin Miojo, que é o mesmo preço, e criar uma família para ele. Família Nissin. Aí você agrupa todos naquela família. O que vai acontecer? Quando você alterar o preço de um, automaticamente ele já altera de todos. Quando você, por exemplo, você foi lá, estava faltando o Nissin Miojo sabor galinha. Entendeu? Você comprou só ele. Sim. E houve um reajuste de preço. Ele vai lá nos outros que se você tem no estoque você não comprou e aplica o desconto para todo o reajuste para todo mundo. Isso, família de preço, é interessante isso aí. Outra coisa que você falou também é para quem trabalha com compra de carne, né? Que vende boi no tendal e tem que acabar fazendo o rateamento, né, dessas partes de boi e lançar no sistema, né? Hoje o sistema, como o Altamiro falou, tem essa questão de cotação. Então você pode fazer o seguinte, pega os produtos que você quer fazer cotação, manda para a base dos seus fornecedores, eles vão mandar os preços para você e o fornecedor campeão que ganhar é o que vai ser, o cliente vai acabar comprando dele, né? É interessante ter uma ferramenta no sistema que são as partes do boi, né? Isso. Você compra, né? Você geralmente quem trabalha com supermercado vende muita carne, tem o boi no tendal e na caixaria, né? Isso. O tendal é a parte dianteira, traseira inteira, né? Você compra e aí você tem o seu açougueiro, né? Que é a pessoa que está ali à frente, ele faz a desossa e acaba separando, né, o que é a parte dianteira, né? Os produtos que compõem a parte dianteira, as carnes, né? Por exemplo, acém, alcatra, né? Chão de dentro, chão de fora. E o sistema tem uma ferramenta muito bacana sobre isso, né? É interessante, porque esse é um dos grandes problemas, né? Porque muitas vezes a pessoa compra na mão de determinados frigoríficos que vem só o inteiro, o dianteiro e o traseiro. Sim. Né? Não vem o produto, o acém, a picanha, enfim. E aí o que acontecia? O cliente ia lá, cadastrava um produto chamado dianteiro, porque ele tinha que dar entrada no dianteiro, aí alimentava o estoque do dianteiro, mas ele não vendia o dianteiro. Lá no frente de caixa ele vai vender o acém, a picanha, e aí acontecia o quê? O estoque do dianteiro ficava gigante e o estoque dos outros produtos ficava tudo negativo. Então o sistema nosso tem uma ferramenta interessante, chamada lá partes do boi. Você vai lá, por exemplo, você cria um produto chamado dianteiro, né, e traseiro, e no dianteiro você vai montar lá os coeficientes. Existe uma tabela que nós fornecemos para os nossos clientes com base na nossa região, porque isso aí varia de região para região. Então lá tem um coeficiente, por exemplo, do dianteiro quantos por cento representa a picanha, a chã de fora, você monta. Sim. E aí quando você for dar entrada na nota, você vai lá e coloca lá, ó, nessa nota tem 3.000 quilos de dianteiro. Você coloca o preço ali e tal, e manda aplicar. Quando aplica, ele já rateia. Obviamente, depois você só vai ajustar algumas coisas, entendeu? Então, assim, ele já vai alimentar o estoque
Ou seja, primeiro então, se eu for utilizar isso, porque a gente está falando de parte de entrada de nota aqui também, né? Inclusive, essa parte da parte de açougue aí tem um especialista, parceiro nosso também, que é o Fabrício Talo, né? Ele está junto aí do time do Leandro, é um cara top demais, especialista na área de açougue. Se você não segue ele lá no YouTube, nem no Instagram, tá fazendo alguma coisa errada. Mas assim, voltando aqui para essa situação, eu vou fazer o seguinte então, eu tenho a minha parte dianteira, vou lá, cadastro no meu programa, né, no sistema, e vou colocar os itens que compõem aquela parte dianteira. Isso. É necessário, se você não tiver essa tabela, né, é uma tabela, né, fácil, interessante você ver com o seu açougueiro, se você não tiver. Então assim, você verifica com o seu açougueiro, e aí você vai pegar os percentuais de cada parte daquela, né? Os coeficientes. Porque se fosse lançado manualmente no sistema, como a gente estava falando, pelo XML, só que manual, né? Ele teria que lançar item a item, né? Isso. O sistema, na hora que eu já puxo a parte dianteira e a parte traseira, ele já faz já o rateio e já lança já um item, cada um seu. Justamente. Isso. Interessante a gente falar dessa área de compras, e quando a gente fala de precificação, a gente fala também da parte de que algumas empresas, né, supermercados fazem algumas ações. Então tem algumas promoções, né? Então o sistema hoje, o Diamante, a gente tem a capacidade de trabalhar com alguns tipos de promoções, correto? Verdade. A gente hoje tem... São quantos tipos de promoção, o total hoje, Altamira, no sistema? Ó, a gente tem aquelas promoções semanais, né? Sim. Que você cria uma promoção, você determina quais dias da semana ela vai estar ativa, coloca a data de início e data de final daquela promoção e você lança os itens que vai compor aquela promoção. Por exemplo, quinta filé, né, sexta verde. Sim. E aí ele vai funcionar perfeitamente. Essa é uma promoção que é a promoção para a loja toda. Sextou do real. Sextou do real. É uma promoção assim que todo mundo que comprar aquele produto naquele dia vai participar da promoção. Essa é a promoção semanal que a gente chama. A gente tem um outro negócio que é interessante, que é chamado cartão de desconto. O cartão de desconto é o seguinte: isso é uma ferramenta que o sistema tem, que a gente tenta passar para o cliente uma forma dele fidelizar os clientes deles. É como se fosse um clube de fidelidade, né? É um clube de fidelidade. Ele vai abordar o cliente para que o cliente faça o cadastro na loja. Obviamente, ele vai orientar os operadores de caixa a fazer essa abordagem para que aquela pessoa possua um cartão de desconto. Sim. Porque todos que possuírem aquele cartão de desconto, ele vai participar de promoções exclusivas, somente para aquele grupo fechado. Por exemplo, ele vai falar, ó, Leite Ninho, para quem faz parte desse grupo fechado, vai ser R$ 3,99. Entendeu? Então, aí, por exemplo, durante a semana ele monta lá 3, 4 itens que só aquele grupo de pessoas que tem aquele cartão de desconto que vão usufruir. Então, assim, ele vai montar, obviamente, uma lista, vai cadastrar no sistema, ele vai ter essa lista de pessoas que fazem parte desse grupo fechado, né? Sim. E ele vai montar uma lista de transmissão no WhatsApp e vai estar mandando sempre que houver essas promoções para essas pessoas, obviamente no intuito de estar chamando essas pessoas para a loja. Isso é interessante. Não na hora que a pessoa se dirigir ao caixa, a pessoa fala, eu tenho um cartão de desconto, ele põe o CPF dele, e se ele comprar aqueles produtos que estão na promoção, que faz parte do cartão de desconto, ele vai ter o desconto. Agora, aquela pessoa que não informa o CPF, ele não vai participar dessa promoção. Sim. Ele vai participar daquela promoção semanal, que é aquela promoção geral. Isso é uma outra promoção. Vale lembrar assim, eu bato na tecla seguinte: se você for fazer uma promoção, que não faça uma promoção, por exemplo, de um produto que você começa e vai durar até a semana toda. Por quê? Isso perde um pouco duas questões, né? O gatilho da urgência, né, da pessoa ir logo na sua loja, porque ela tem que aproveitar, e o da escassez, né? Que também é por pouco tempo. Então, é interessante que você faça promoções curtas, 1 dia, 2 dias, mas eu já vejo muitos clientes fazendo promoções 7 dias, aí é um pouco complicado disso aí. Tá? Uma coisa interessante também que o sistema tem, que eu acho o máximo, é a promoção do combo, né? Do combo, o combo também é interessante. É o terceiro tipo de promoção que tem. Que você, por exemplo, determina lá, por exemplo, compras até R$50, você monta os produtos que vão fazer parte do combo. Se você levar aquelas quantidades, né, que está especificada lá no combo, você participa da promoção, você ganha X% de desconto. Você pode ter promoção, compras a cada R$50, se você levar, por exemplo, 3 combos, você vai ganhar a promoção 3 vezes. Ou até, entendeu?
tem um limite, entendeu? Tem essa questão do combo, eu acho interessante também. Agora temos também a promoção da Scantec, né? Sim. Que é pra... Antes da gente falar um pouco disso, fala também aí, antes que a gente passe, cartão fidelidade. Ah, o cartão fidelidade é outra coisa interessante. Sim. Tudo voltado a gente disponibilizar a ferramenta para os nossos clientes, para ele fidelizar os clientes É um dele. meio de marketing para poder vender mais. Né? É, a questão do cartão de desconto eu acho fantástica, né, que eu falei agora há pouco. Você cria um grupo fechado e você vai disponibilizar promoções específicas que só aquele pessoal vai ter acesso. Entendeu? Isso é interessantíssimo. Uma forma de você fidelizar aquelas pessoas. E a outra questão é o cartão fidelidade. Quem tem cartão fidelidade, você pode acumular pontos. Sim. Você pode determinar, por exemplo, você parametriza lá. Um ponto vai valer 50 centavos. Um exemplo. Um Sim. ponto vale R$1. E você determina lá a partir de quantos pontos ele pode fazer o resgate. Quando ele tiver 300 pontos, ele pode resgatar. Para incentivar o quê? Ele comprar. Sim. Então, assim, toda vez que ele for comprar, ele vai ter que informar o CPF dele. E ele vai acumulando pontos. Entendeu? Então, quando ele acumulou X pontos, ele tem lá R$350. Aí ele vai fazer a compra lá. Aí a operadora de caixa fala, só tem R$350. O senhor quer pagar com os pontos acumulados? Aí ele vai lá, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma compra de R$500. Aí a operadora de caixa, eu não sei se você já foi nas lojas Boticário. Sim, sim. Sempre que ele vai finalizar a venda, a menina fala, o senhor tem X reais de pontos, o senhor quer usar? O sistema nosso é a mesma forma. Todo cliente que usa cartão de ponto é orientado para os operadores de caixa sempre informar para o cliente no final a quantidade de pontos que ele possui. Uma coisa que você falou é interessante. Por exemplo, se você vai utilizar qualquer tipo de ferramenta como essa, o treinamento para a sua equipe de frente de loja, ela é muito importante. Com porque, certeza. por exemplo, se você não orientou só a equipe de frente de loja e você tem a ferramenta e não utiliza, não vai adiantar de nada, né? Você está ali, parametrizou, mas não capacitou a sua equipe de frente de loja para falar assim, quando o cliente vir aqui, já é uma questão de atendimento. Quando o cliente vir aqui, você vai abordar ele da seguinte forma e falar que a gente tem um clube de vantagem ou que tem um cartão fidelidade, entendeu? Então, assim, são essas questões que é interessante, porque também não adianta você ter a ferramenta, como a gente sempre fala, né? Não adianta você ter a ferramenta e você não utilizar a ferramenta, né? Justamente. Porque isso aí é importantíssimo. Tem que treinar a equipe. E justamente, treinar a equipe, porque, voltando mais do começo, a gente pegou a parte de quem está começando, quem está recomeçando, parte de compras, precificação, né? Essa parte de promoção, entrada de nota, conferência cega, mas já voltando para a parte já de venda, é interessante que sua frente de loja, ela seja uma frente de loja alinhada, né? E dentro disso aí, a frente de loja ela precisa dar segurança. A gente faltou falar agora da Scantec também, que é outra promoção, outro tipo de promoção também, né? Sim. Isso. A gente tem um parceiro, que é a Scantec, é uma empresa, se eu não me engano, uruguaia, Uruguaia. né? É uma multinacional. Multinacional, uruguaia. Então ela tem em vários países, né? E aqui no Brasil ela tem uma parceria com várias indústrias. Então tem promoções que a indústria disponibiliza para o dono de supermercado, para ele participar. Por exemplo, se você implantar essa promoção automatizada da Scantec, ele vai poder ter acesso, por exemplo, vamos imaginar que o leite ninho você está vendendo ali de R$ 5,99. Mas se você fizer parte da promoção, a indústria vai permitir que você venda aquele mesmo leite ninho por R$ 3,99. Você vai vender, o sistema na hora que você for passar ali, ele vai vender por R$ 3,99 e depois a indústria vai ressarcir a diferença. A gente, é tipo TEF, a gente manda essas informações em tempo real para eles. Então, por exemplo, o que o Diamante vai falar? Esse produto aqui está na promoção da Scantec. É R$ 5,99 que você está vendendo? Não, vai sair por R$ 3,99. O cliente vai levar por R$ 3,99. Porém, esse custo dos R$ 2,00 não vai sair do bolso do dono do mercado. Vai sair da indústria. Você está entendendo? É interessantíssimo isso. E aí, no final do período, o sistema gera um relatório falando, você tem R$ 2,00 a receber lá na Scantec. Que a Scantec é o intermediário entre o cliente final, né, que é o dono do mercado, e as indústrias. E essas indústrias ressarcem eles. Dois detalhes interessantes. Primeiro, o cliente ele não tem custo nenhum para implementar isso.
Segundo detalhe importante, esse ressarcimento pode vir de 3 formas diferentes, depende de cada indústria. Ou na próxima compra com desconto, ou de uma bonificação, ou alguns ressarcem em dinheiro mesmo. Em dinheiro. Seja, isso aí é o relacionamento. O dono do mercado com as indústrias, entendeu, né? Ou seja, se você é cliente nosso e não tem o módulo da Scantec habilitado, porventura queira conhecer, só mandar uma mensagem pra gente que a gente vai ter o prazer de explicar para você como é que funciona e você está participando disso também. A gente vai estar depois divulgando também nas nossas redes sociais o vídeo explicativo que a Scantec disponibiliza de como funcionam as promoções. Sim. Uma coisa interessante que a gente está falando aí, que já é parte de venda, né, isso aí tudo, é a importância do frente de loja, né, que seja um frente de loja que dê segurança, né? Porque, como a gente falou, né, você tem vários casos aí de casos de roubo e tal, e infelizmente isso acontece, né? Fala para nós assim, qual é a real funcionalidade do diamante frente de loja, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando, né? O cliente ele chega na loja para comprar, ele fica 2, 3 horas, mas não quer esperar 5 minutos na fila, né? Então isso é horrível, né? Você mesmo, se você for em um supermercado, vamos supor, você é turista, está em outra cidade, vai no supermercado, você não quer ficar numa fila esperando para ser atendido, né? Então o cliente ele tem pressa, ele não tem pressa de comprar, mas ele tem pressa de passar logo ali na fila do caixa para ir embora. Então é interessante essa questão aí. Qual é o diferencial do nosso sistema de frente de loja para o cliente que está comprando, né? Porque ele vai passar para o nosso sistema, e para o dono do supermercado? Primeira coisa, a gente até abordou a questão do offline, né? Sim. É um frente de caixa que ele trabalha online e offline. Então, se o servidor cair, ele vai continuar funcionando. Isso, para mim, é uma das principais características que um frente de caixa tem que ter. E o nosso tem essa funcionalidade. Uma outra questão é a velocidade. Quando a gente está passando ali o item, ali, ele está registrando, ele registra numa velocidade muito grande. Porque a gente usa um sistema interno lá, a gente não grava, a gente não persiste aquele dado num banco de dados a princípio. A gente vai gravando esse dado ali em memória, entendeu? No TXT, e depois ele persiste isso no banco de dados. Então isso faz com que a venda fique muito rápida, né? A questão, você usa o leitor de código de barra, vai passando ali, é muito rápido, não precisa você usar a tecla para abrir cupom, somente para finalizar o cupom. Então a operacionalidade dele é muito simples. Um treinamento para um operador de caixa, eu acredito que um treinamento de 2 horas ele já sabe operar tranquilamente. E fora as funcionalidades que tem ali no frente de caixa, né? Tem um recurso muito interessante que é arquivar a venda, que poucos frentes de caixa têm. Eu estou passando uma venda aqui, né? Aí de repente a pessoa esqueceu o cartão. Esqueci o meu cartão. Tem muito sistema de frente de caixa, você cancela a venda, né? E aí depois que tem que voltar e passar tudo de novo. A gente tem um recurso lá que você arquiva aquela venda. E aí começa uma nova venda. E vai pá. Daqui a pouco a pessoa está com o carrinho lá separado, já pronto, né? A pessoa volta, estou com o cartão aqui. Aí ele só recupera aquela venda e finaliza. Eu acho fantástico. Essa ferramenta ela é muito boa. Agora eu fico imaginando, né, assim, na época do PAF, né, do SF, né, porque o cupom fiscal você tinha que, quando você cancelava, você tinha que guardar ele, né? Era concomitante também, né? Então assim, essa ferramenta ela é excelente por causa disso aí. Às vezes você chega no mercado realmente por uma questão de esquecer alguma coisa, a carteira em casa, o cartão, o dinheiro, ou às vezes o cartão não passou, e aí você arquiva a venda e ela fica lá, ela pode voltar no outro dia? Pode, fica lá, arquivada. Show de bola. É interessante. E sobre a questão do TEF, né? Porque hoje o nosso sistema ele é compatível com o TEF, né? Você pode utilizar o TEF aí, né? Essa questão do TEF ela é muito importante. A gente hoje é integrado com qual empresa de TEF? Hoje o Diamante é integrado com o Citef, né? Que é da Software Express, que é a melhor empresa fornecedora de TEF no Brasil, né? A Software Express ela é líder no mercado, obviamente tem outras empresas que fornecem esse serviço no Brasil, mas a líder, sem sombra de dúvida, em qualidade e tudo, é a Software Express. E o nosso sistema trabalha integrado com o TEF deles. O porquê usar TEF? Primeiro, na qualidade do atendimento do cliente. Mais rápido, né? Mais rápido. Você imagina, você está numa fila ali, aí a pessoa chegou, vou pagar em cartão. Só um pouquinho, vai ali na recepção passar o cartão. Nossa. Aí a pessoa vai lá passar o cartão, o pessoal está esperando na fila, não é assim? E aí, digitou a senha errada e a fila não anda. Então a questão do TEF, ele gera uma praticidade ali no caixa, né? Que é tudo integrado no caixa, né? Você compra o PIN-pad, conecta no computador
E quem vai fazer o serviço todo de autorizar, não autorizar, tirar, é o sistema de frente de caixa. Então, assim, eu acho questão de você atender melhor o seu cliente, você dar uma velocidade na venda ali, não gerar gargalo. Então, eu acho que não é uma despesa. Lógico que é um pouco mais caro você manter um TF do que manter aquelas maquinetas do cartão. Mas, em contrapartida, você vai perder venda. Ninguém quer esperar. Uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte, o que o Antônio falou aí, se você não tem um TEF, você passa a compra e o pessoal fica esperando aqui, você tem que ir lá na recepção, passar na maquininha POS. Isso. Né? Aí alguns que estão assistindo podem pensar, mas eu finalizo a compra e a pessoa vai lá passar o cartão e eu vou passando aqui. Não. Por quê? Se você está fazendo isso hoje, você está deixando de fazer algo que é obrigatório, que é informar. Se você não tem um TEF, você tem que informar o código da NSU, né? Isso. Qual a importância disso, da pessoa ter que informar isso? Porque quando é no TEF, isso é automático. Isso. Mas qual a importância de, mesmo quando não é no TEF, é no POS, que a pessoa tem que informar isso? É porque assim, se eu, por exemplo, é muito comum acontecer o seguinte, para eu não gerar essa espera na fila, a pessoa vai ter que fazer o quê? Vai ter que finalizar em dinheiro. Ele não vai poder finalizar em cartão, né? Vamos imaginar que o cliente não usa TEF. Sim. Quando ele não usa TEF, quando ele marca lá a opção cartão, ele tem que informar o NSU. O NSU é o número da código de autorização. Então, se ele não finaliza em cartão, ele vai finalizar em dinheiro. Isso aí gera um problema sério. Por quê? As administradoras informam por fisco o valor que cada empresa está vendendo em cartão, e o fisco tem essa informação lá. Então, se, por exemplo, eu estou vendendo um negócio que é em cartão e estou registrando na nota fiscal, estou dizendo lá para o fisco que é em dinheiro, vamos imaginar que no mês eu vendi R$1.000 só, para ficar simples, para a gente entender. Eu tive um faturamento de R$1.000, sendo que R$400 foi em cartão e 600 em dinheiro. Só que eu acabei registrando tudo em dinheiro. O que vai acontecer? A administradora vai chegar e falar para o fisco, ó, CNPJ tal vendeu R$400 em cartão. O fisco vai achar que você está sonegando. Tem clientes nossos que tomou multa aí de mais de R$20.000 por causa dessa. Então, você tem que finalizar, vendeu em cartão, tem que finalizar em cartão. Não pode finalizar de outra forma, porque essas informações são conferidas, com o fisco. Ou seja, administradora, fisco. Se o supermercadista, né, ele vai trabalhar com cartão, que no caso seria, se ele não for utilizar o TEF, ele é obrigado a inserir o NSU, no caso, né, no ato da venda ali. NSU é aquele código de autorização. NSU é um códigozinho que você, na hora que imprime no POS lá, ele sai um código de autenticação e você tem que colocar ali. Agora, me fala uma coisa. A partir de que momento, né, a pessoa deve utilizar o TEF? Eu acredito o seguinte, se ele tem um frente de caixa, né, ele tem ali 2 check-out, de 2 para frente, eu acho interessante. Se ele tem uma lojinha com 3 check-outs, é interessante ele ter TEF. Se ele tem uma lojinha muito pequenininha, de repente ele consegue pegar o POS que ia ficar na recepção e colocar lá e dar um jeito dele, né? Mas obviamente, se ele está pensando em melhorar o negócio dele, atender o cliente dele melhor, né, fazer um negócio mais seguro, porque o TEF gera segurança, sim, né? Com certeza, fica tudo integrado. Tudo integrado, né? Porque, por exemplo, o TEF eu estou garantindo ali que o operador de caixa não vai cometer erros. Se ele finalizou em cartão, ele só vai passar o cartão se ele finalizar em cartão. Sim. Entendeu? E também não é o tipo de cartão. Se não é. Você deve. Entendeu? Ele não vai cometer esse erro. O operador de caixa não vai conseguir cometer esse erro. Se eu, por exemplo, tenho uma lojinha lá com um check-out ou 2 check-outs, você fala, eu não vou colocar um TEF não, vou colocar as maquininhas lá. Beleza, ele vai economizar. Sim. Mas a economia que ele pode estar tendo pode ser cara para ele depois. Sim. Porque o operador de caixa pode finalizar em dinheiro e passar o cartão. Você entendeu o problema? Então você vai estar dando poder para aquela pessoa de cometer erros. E uma vez que ele fez isso, não vai ter como você reverter. Só você cancelar a venda e ter um prazo de cancelamento do cupom fiscal, do cupom fiscal não, da NFCE, entendeu? Se passar daquele prazo, você vai ter que fazer a venda de novo. E vai gerar uma informação falsa para o fisco.
Entendeu? Porque a venda em dinheiro, na verdade, não foi em dinheiro. Aí você fazer uma outra em cartão para compensar aquela do cartão, entendeu? Vai gerar uma receita inexistente. É interessante se dizer isso porque, assim, quando a gente fala do TEF é porque está tudo integrado, né? Uma coisa que a gente vê demais para quem não utiliza TEF é a falta de conciliação do cartão. E isso aí é um problema muito grande, né? Por quê? Quando você não faz a conciliação, você pode estar assim, sendo lesado pela operadora, pela bandeira, né? De estar pagando taxas maiores, né? Então, quando você utiliza o TEF, fica tudo amarrado, não é, Altamiro? O TEF é importante para isso. Você deixa tudo amarrado. Mas se caso você não utiliza o TEF, no sistema nosso também você consegue fazer a conciliação, correto? Consegue fazer a conciliação. Mas mesmo utilizando o TEF ele não vai te dar uma conciliação automática. Sim. Ou você contrata... Tem que fazer um confrontamento, né? Você pode contratar esse serviço à parte. O Software Express disponibiliza esse serviço de conciliação. É um serviço que você paga à parte. Mas o nosso sistema, ele disponibiliza. O próprio sistema tem um sistema de conciliação de cartão. Tanto você usando o TEF ou você usando o cartão, fazendo a venda de forma manual, informando o NSU. Então, essa conciliação de cartão é o contas a receber, né? Ele vai gerar Então, aquele mesmo, surgiu uma dúvida agora, aquele mesmo NSU, que ele é obrigado a digitar lá no caixa quando ele não tem TEF, vai servir para ele cá também para ele fazer a conciliação. Vai servir, ele vai gerar automaticamente. A diferença do TEF e de você lançar manual é porque o NSU, todos esses dados são informados de forma automática. A bandeira do cartão, tudo automático. E já cai lá no sistema de conciliação. Sim. É automático. Já gera aquele crédito para você depois da baixa, você fazer o controle. E quando você faz manual, você tem que informar manualmente a bandeira e manualmente o NSU. Então está suscetível a erro. É uma coisa importante assim, é interessante, vamos dizer assim, é quase que obrigatório você fazer a conciliação do cartão. Eu já vi empresas que estavam sendo lesadas de 20 mil, 12 mil reais, né, por não fazer a conciliação. Pelo simples fato de pagar taxas mais caras. Você está pagando a taxa, ou o banco lá coloca alguma coisa lá e acaba a pessoa pagando, no caso, a bandeira do cartão, né? Você acaba pagando um valor mais alto. No sistema lá na parte de forma de pagamento, você já até parametriza, né? O percentual das taxas, né? Isso. Que aí o sistema ele já te dá o valor abatido da taxa. O prazo também que o dinheiro vai estar na conta disponibilizado. Justamente. Já dá tudo automático. Então, assim, é tipo, por exemplo, você vende a prazo para uma pessoa e você não vai controlar se a pessoa te pagou ou não. Infelizmente, muitas empresas trabalham com o cartão. Hoje em dia, quase todo mundo trabalha com cartão. Mas na verdade, ao invés dele controlar o contas a receber dele, ele delega para a administradora. Sim. Ele fala, controla aí para mim, o que for caindo você vai mandando para mim e fica meio que na confiança, uma relação de confiança. Não existe e quando a gente fala de conferência de caixa, porque assim, geralmente quem trabalha em caixa, né, a pessoa do caixa, por exemplo, ela foi recrutada ali, às vezes a empresa em si, o supermercado está contratando e não dá um treinamento, né, específico para a pessoa. E às vezes na parte de fechamento de caixa, conferência de caixa, isso acaba sendo um grande problema, né? O que a gente pode abordar nisso? Com certeza, porque essa questão da conferência de caixa é uma função do fiscal de caixa. Sim. Entendeu? Tem um operador de caixa que está operando o caixa, finalizou o turno, ele vai imprimir o relatório, né, de fechamento de turno, ele vai pegar os valores que estão ali na gaveta, abre a gaveta, coloca numa sacola ou num malotezinho e vai para o escritório fazer a conferência de caixa. Lá no sistema de retaguarda tem uma ferramenta que, se você acessa lá o caixa que foi finalizado, o turno, e você vai fazer a conferência. Você vai contar manualmente aqueles valores de dinheiro, preencher lá, somar o dinheiro que tem no caixa, somar os comprovantes de cartão, somar as sangrias, somar os recebimentos, e aí o sistema vai falar se o caixa bateu ou não, entendeu? Entendi. Tem que ser feito isso pelo retaguarda. Infelizmente também muitos clientes não usam essa ferramenta, e é uma ferramenta interessante. O que o cliente faz? Ele vai lá, imprime o fechamento de turno, monta um malotezinho, faz tudo certo. Vai lá para uma salinha, confere manualmente e acabou. Acabou. Entendeu? O certo é o quê? Você ir no sistema, usar a ferramenta que o sistema disponibiliza
fazer a conferência, imprimir o relatório de conferência, ele assina, o operador de caixa assina, depois ele entrega para o gerente financeiro da empresa, quando a empresa tem um gerente financeiro. Quando não tem, geralmente é o próprio dono. Aí, no caso, ele faz a conferência no sistema, né? Que tem a ferramenta lá de conferência de caixa, e o dinheiro que está ali no sistema, ele já cai direto, se direciona para uma conta, né? Justamente. Aí o importante é você ter abordado isso, porque quando você vai usar o sistema como um todo, se você não faz a conferência de caixa, aqueles valores não vai sensibilizar o caixa da empresa. Sim. O caixa geral, né? O cofre, a conta caixa. Então, quando você faz a conferência de caixa, quando você termina de fazer a conferência de caixa, ele vai perguntar para onde você vai enviar aqueles valores. Você pode parametrizar já a conta, né, que vai cair aqueles valores, que é o caixa geral da empresa, ou você pode selecionar ali de forma manual em que conta você quer que caia aqueles valores. Uma conta de banco, né? Então, o que você está fazendo? Você está pegando aquele caixa que é isolado do operador, que é inviolável, que é um caixa separado, entendeu? Quando você faz essa conferência, você está conferindo os valores para ver se houve divergência, quebra de caixa, e quando você finaliza o processo, ele já alimenta um outro processo importantíssimo, que é a parte já de financeiro. Já o financeiro da empresa, que já envolve, né? A gente falou um pouquinho sobre conciliação de cartão. O financeiro é o quê? Conciliação de cartão, contas a receber, contas a pagar, o controle de cheques e o controle das contas. Conta caixa, conta de banco. A gente pode até fazer um podcast voltado só para financeiro também. Todo um pacote. Fluxo de caixa e todas as funções. Justamente. É interessante isso aí também. Pode falar. Outra coisa interessante a gente falou aqui do processo de compra, do processo de venda, das conferências, financeiro, mas aí agora chegou a parte de resultados. Isso é o mais importante, né? É o mais importante sabe o que é mais difícil. Não adianta você só tirar o relatório, né? Você tem que saber ler o relatório. Você entender o que o sistema está te entregando para você saber as próximas decisões que você vai tomar. Nós temos diversos relatórios do sistema, diversos. Nós vamos citar alguns aqui hoje, né? Mas alguns que são muito importantes, são imprescindíveis para um supermercado, correto? Sim. Então, um dos relatórios que a gente vai falar aqui é sobre ticket médio. Fala um pouco sobre esse relatório para a gente, por favor. Ticket médio, eu acho que é fundamental, não importa o ramo. Se você tem um restaurante, você saber a qualidade do cliente que você tem na loja, né? Se você tem um supermercado, né? Dependendo do local do supermercado, você vai saber. Por exemplo, eu tenho um mercado ali que o ticket médio é R$10, mas eu tenho um outro ali que o ticket médio é R$80. Então, a qualidade, os produtos que eu tenho que comprar, você está entendendo? Então, o ticket médio diz tudo. A ideia, o desejo de todo dono de estabelecimento é aumentar o ticket médio. O que é o ticket médio, a grosso modo? É o valor médio de compra de cada cliente. O valor médio de venda de cupom, né? Por cupom. Porque, na verdade, o relatório de ticket médio, ele mede para você medir o comportamento de compra do seu cliente, né? Comportamento, é para você fazer uma análise do seu público. Então, por exemplo, se você... Aqui seria uma conta básica, né? Se você quer saber qual é o seu ticket médio, mais ou menos, é só você pegar o que você faturou e dividir pela quantidade de cupons, correto? Perfeito, isso mesmo. E aí, por exemplo, você faturou lá R$1.000, né? E você tirou lá, vamos supor, 1.000 cupons, então cada cupom é R$1. Tem um detalhe que eu queria que eu também falasse, que no sistema tem, lá na hora que você vai tirar o relatório de ticket médio, tem alguns filtros interessantes. Não é só o padrão, né? Ticket médio mensal, né? Quais são os outros filtros que tem lá? Tem vários. Tem anual, tem mensal, tem diário, tem por hora. Sim. Esse por hora é excelente. Você consegue saber a melhor hora de venda do seu mercado, né? Esse por hora é fantástico. Esse por hora é excelente, que você quer pegar, por exemplo, vamos supor, do horário que abre sua loja, um exemplo, 7 horas da manhã, você quer saber de 7 às 10 o pico que dá ali, qual o momento? Se é o momento do pão, se é mais já no começo do que abre a loja, se é no horário de 8, 9 horas, se é no horário das 10, então esse de hora aí é excelente. É excelente. Até para você fazer ações, né? Voltado. Sim, voltado, você pode, né, fazer alguma ação ali dentro daquilo. Um outro relatório também importante que não pode faltar, né, que além do ticket médio, né, é o relatório de curva ABC que o nosso sistema tem, né? O relatório de curva ABC funciona da seguinte forma, né? 10% representa a curva A, né, que são os produtos que você nunca pode deixar faltar na sua loja, ou seja, não pode ter ruptura, né? 20% é da curva B, né, que são os produtos também.
que são importantes, né? E 70% da curva C, né? Como é que você vê esse relatório também? Ele é importante em que momento, assim, da empresa? Na compra, né? Na compra. Se você faz compra utilizando o sistema e não utiliza um relatório como curva BC, você pode deixar gerar ruptura, principalmente naqueles produtos que são os mais essenciais, que você tem que... Aqueles produtos dos 10%, né, da curva A, eles não podem faltar de forma alguma, porque é eles que puxa que é o carro-chefe, né? Sim. Então, se você não usa um relatório desse, o que acontece? Você pode acabar comprando mercadorias da curva C, estocando mercadoria da curva C, que não vai ter aquele giro. Então, vai chegar no final do mês, você pagar o boleto, você vai pagar um boleto de um produto que você comprou, que está na curva C, que ele não gira tão bem quanto um da curva A, e vai acabar, ao invés de repor a curva A, você tá entendendo? Então, esse tipo de relatório, ele é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha no departamento de compras. Sim. Entendeu? Então é uma ferramenta essencial, imprescindível. Você tem que usar esse tipo de relatório, primeiro para você ter ciência de quais são os produtos que fazem parte dessa curva A, que são os produtos que mais vendem na loja. Então, essa informação você tem que possuir para você tomar a decisão certa na hora da compra. Porque é aquilo que a gente começou a falar, né? O segredo está na compra. Se você compra bem, o lucro com certeza vai aparecer. Outra coisa também que é bom a gente falar sobre curva BC, que o pessoal pode conferir depois nos treinamentos do Leandro também, é que ele fala lá com respeito às estratégias de como você aumentar a sua lucratividade utilizando o relatório de curva BC para você identificar quais produtos você pode aumentar a sua margem de lucro líquida ali, né? Então, isso é muito importante, que já que o nosso tema aqui é sobre aumentar os lucros, você tem que utilizar os relatórios para você saber onde você pode aumentar o seu lucro. Sim. Né? Então, a importância do curva BC também é para isso. Com certeza. Esses relatórios é interessante também que eles sejam tirados praticamente diariamente, né? Todos os dias, né? O curva BC geralmente é interessante quando a pessoa vai fazer compras, né? Mas é um relatório que ele tem que fazer parte do dia a dia da pessoa, entendeu? Você tem que estar constantemente puxando esse relatório, seja diariamente, semanalmente, né? Eu não sei, isso vai depender da rotina do comprador, né? Sim. Quantos dias por semana ele faz as compras, mas é um relatório que vai fazer parte da vida dele ali, do cotidiano, e que vai estar auxiliando ele na gestão das compras dele. É um relatório imprescindível. É um outro relatório também que eu acho muito importante, que eu acho que todo dono de supermercado, acho que ele gosta desse relatório, que é o relatório de lucratividade, né? Ah, com certeza. Para saber como é que ele está ganhando, de que forma. Como é que você pode falar um pouco mais desse relatório para a gente? Isso aí é aquele ditado, né? Se você tem um negócio e você não sabe qual é o seu lucro, eu acho que o sonho de todo dono de estabelecimento é saber qual é o lucro líquido, quanto que aquele negócio está gerando de lucro para ele. E infelizmente, como a gente começou no início aqui do papo, infelizmente as pessoas utilizam o sistema só para extrair o mínimo possível. Né? Responde uma coisa disso aí que você falou agora, para quem está assistindo, para quem está começando e para quem está recomeçando, que talvez não sabe ainda direito o que é o lucro líquido. Parece um básico, parece uma coisa assim muito simples, né? Mas destrincha isso. Fala um pouco o que é esse lucro líquido que a gente vai entregar nesse relatório de lucratividade. Isso. O lucro líquido, a própria palavra já diz, líquido, ele é o lucro. Sim. Então, o que é o lucro? Como que eu chego nessa forma de lucro líquido? Eu tenho o faturamento bruto. Desse faturamento bruto, por exemplo, eu vendi 100 mil reais. Eu preciso saber quanto que eu paguei nesses 100 mil reais. Eu tenho que tirar dele a CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então eu tiro do faturamento bruto a CMV, que é o preço que eu paguei pela mercadoria. Tá entendendo? Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu vendo aqui relógios. Eu comprei o meu estoque de relógios, paguei lá R$700. Preço de custo dos relógios. Estou vendendo o relógio por R$1.000. A minha CMV é o quê? É R$700, correto? Sim. O faturamento, R$1.000. Se eu vender um relógio por mês. Mas para eu vender esse relógio, tem todo um aparato. Para eu conseguir vender o relógio,
eu gero despesas, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar o meu contador, eu tenho que pagar os impostos referente à venda do relógio, eu tenho que pagar a embalagem para embalar o relógio, eu tenho que pagar a mulher para vir limpar a loja. Então tem uma série de despesas que eu tenho que faz parte da composição para você chegar no lucro líquido. Então eu tenho o faturamento. A primeira coisa que eu tiro do faturamento bruto é o quê? A CMV, o custo daquela mercadoria, o custo daquele faturamento. Depois eu tenho que tirar as despesas. O que eu gastei para vender aquele produto? Então se eu tirei a CMV, o custo da mercadoria vendida, tirei as despesas, me sobrou o quê? O lucro líquido. Sim. Então o lucro líquido nada mais é que isso. É faturamento bruto, menos CMV, menos despesa. Essa despesa é o que vai para o bolso. É o que sobrou. Você tem que fazer essa conta. Se você não sabe, por exemplo, qual é a CMV do seu produto, por exemplo, você faturou lá 100 mil reais. Eu tenho que saber qual é a CMV daqueles 100 mil. Quanto que está me custando, quanto que é meu lucro bruto. Porque o lucro bruto é o quê? O lucro bruto é o faturamento bruto menos a CMV. Eu tenho um lucro bruto. Aí desse lucro bruto eu tenho que tirar a despesa. Porque foi o dinheiro gasto para eu conseguir vender o produto. Que envolve tudo. Aluguel, o contador, o cafezinho, o imposto que você pagou para vender o produto, a comissão do vendedor. Então quando você tira toda a despesa que você teve com a venda, aí sobra o seu lucro líquido. Tá claro? Perfeito. Está didático? Sim, e interessante é dizer o seguinte, por mais que você tenha que fazer essa conta, saber como é que funciona, se você tem um sistema, ele já te dá tudo isso, então fica tudo muito mais fácil, mais prático, você não vai perder tempo, né, montando conta para fazer aquilo ali, né? Isso. Outra coisa também que a gente vê muito é o ranking de vendas, né? Que é um relatório muito importante, né? Que ele vai pontuar ali os produtos que você mais vende, correto? Isso, é interessante. O sistema tem esse relatório de ranking de vendas, ranqueamento de vendas. Você tem vários filtros. Eu tenho por cidade, se eu trabalho vendendo em várias cidades, para você saber qual a cidade que eu estou vendendo mais, entendeu? Eu tenho por vendedor, eu tenho por cliente, entendeu? Até para fazer uma ação com aqueles clientes que mais compram. Isso é interessante, dar um brinde para esses clientes, entendeu? Eu tenho por produto, eu tenho por grupo. Então isso é importantíssimo. Você saber como está o ranqueamento das suas vendas. Até, por exemplo, se eu tenho equipe de vendas, o que está vendendo mais, para eu gerar ações dentro da empresa voltado para isso. Também para o meu cliente é importante saber qual o cliente que está comprando mais, para eu fazer alguma ação para fidelizar ele cada vez mais, ligar para ele, enfim, fazer ações relacionadas a isso. E também na questão de por rota, eu tenho também por rota, para clientes que trabalham. Às vezes tem supermercados que trabalham com atacado também. E é interessante a gente falar isso. Atacarejo. Porque, assim, se você é um atacarejo e tem vendedor externo, o nosso software também atende, por exemplo. Se você tem lá uma equipe de vendedores que fornecem, fazem vendas para outras mercearias de vilarejos pequenos, de bairro. Então, assim, o sistema ele também fornece isso, né? Então, o relatório de ranking ele funciona para mostrar até o vendedor que está vendendo mais, né? Por rota, né? Por cidade. Enfim. Interessante. Outra questão é o DRE, né? Que é o demonstrativo de resultado de exercício, né? O DRE vai dar essa informação que a gente está falando há pouco, sobre a questão do lucro líquido. No DRE você vai conseguir extrair o lucro líquido, porque lá tem faturamento bruto, tem o CMV, detalhado, né? Só que detalhado. Lá ele vai te dar, por exemplo, faturamento bruto é uma informação única. Eu preciso saber quanto que eu vendi. Sim. X. Do faturamento bruto ele vai ter que extrair quanto que eu paguei nessa mercadoria. Essa informação, se eu não tiver um sistema, é quase impossível apurar isso. Por que é quase impossível apurar uma CMV? Se eu quiser fazer isso numa planilha do Excel. Porque, por exemplo, como que eu vou saber o custo da mercadoria que eu vendi há X dias atrás? Vamos imaginar que essa mercadoria oscila de preço. Então, quando você você extrai essa CMV via sistema, ele vai, por exemplo, na hora que você faz a venda, ele grava o preço de venda e o preço de custo. Então eu tenho o preço de custo da época que a mercadoria foi vendida. Então essa CMV é algo quase não é exato. É o preço que estava naquele momento. E essa é a informação que eu preciso saber. E depois vem as despesas, que também compõem. Só que as despesas ele vai detalhar.
quanto que eu estou gastando com energia, quanto que a energia está representando, quantos por cento ele está representando o meu faturamento, até para eu fazer ações para tentar economizar. Reduzir Porque custos. o segredo de aumentar lucro, um dos primeiros e mais básicos é diminuir despesa. Sim. Então ele vai te mostrar CMV e vai separar a despesa, que é na despesa você tem que estar com o seu olho bem aberto. Você tentar reduzir os custos o máximo que você puder. Pode falar. Não, você fala sobre DRE ainda? Não, pode falar. Outro relatório que é muito interessante, que seria bom a gente explicar o que é primeiro, né? E aí depois a importância desse relatório que o sistema apresenta também, relatório de fluxo de caixa. Explica um pouco mais assim para todo mundo entender, a grosso modo, o que seria um fluxo de caixa e o que o sistema vai te apresentar nesse relatório. Fluxo de caixa é uma ferramenta que existe no nosso sistema e que com certeza existe em outro sistema de gestão e tem que existir. Sim. Porque já que um sistema é uma ferramenta que vai te auxiliar na gestão, você imagine aí, por exemplo, eu quero fazer um investimento, eu quero comprar um sistema, eu quero comprar placas elétricas, essas placas solares, eu quero fazer um investimento de R$200 mil numa loja aí que tem um faturamento de R$150 mil, um exemplo. Então eu tenho que fazer uma análise, com quanto tempo eu consigo pagar aquilo. Faça uma... Ele vai fazer uma projeção. O fluxo de caixa é isso. Ele vai conseguir fazer uma projeção para o futuro, com base nos seus recebimentos e nos seus pagamentos. Ele vai falar, você tem condição tal dia de pagar isso, tal dia de pagar aquilo. Então ele vai te dar ele vai te dar uma visão de futuro de como vai estar a saúde financeira da sua empresa, se você vai ter condições de pagar ou não honrar ou não com aqueles compromissos. Então o relatório de fluxo de caixa é uma ferramenta importantíssima na tomada de decisão, no que diz respeito a você fazer investimentos, né, na sua empresa. Seja comprar um veículo para a empresa, seja comprar equipamentos, né, que não são baratos. Então se você não olha o fluxo de caixa, você fala, não, eu vou comprar isso aqui para pagar em 8 vezes. Mas de repente sua empresa não tem como, aquela parcela que você dividiu em 8, ela não vai encaixar. E o fluxo de caixa ele vai fazendo o seguinte, ele vai montar lá uma variável lá com média de vendas diárias, que vai estar entrando de dinheiro, com média de recebimentos, média de pagamentos, e ele vai iniciar com saldo inicial. O que é o saldo inicial? É tudo que você tem disponível em espécie no momento que você está emitindo o relatório. Por exemplo, eu tenho 50 mil em uma conta, eu tenho 30 mil na outra, eu tenho disponível 20 mil no caixa. Ele vai somar tudo isso e falar, você tem um saldo disponível de 110 mil reais. E a partir de agora ele começa a montar esse saldo diário, com base nos recebimentos, nos pagamentos. Então você vai pegar, por exemplo, você quer fazer uma projeção para 6 meses, ele vai te gerar um relatório de 6 meses, mostrando ali dia a dia o que você tem para pagar, o que você tem para receber. Então, com base naquele relatório, você fala, epa, quando chegar aqui, daqui a 60 dias, o meu caixa começa a ficar positivo. Mas antes de 60 dias eu não posso fazer nenhum compromisso, porque o meu fluxo de caixa está todo comprometido. Porque ele vai gerando tipo um conta corrente, débito e crédito. Então você consegue ter uma visão de futuro com base no dinheiro que você tem disponível. Sim. E com base nos compromissos que você já firmou, tanto de recebimento quanto de pagamentos. Então assim, é quase impossível você tomar uma decisão errada. Se você vai fazer um compromisso assim, para daqui a 60 dias e tal, vamos imaginar que eu vou fazer um compromisso para daqui a 6, para dividir em 6 parcelas. Você vai analisar os primeiros 30 dias, você fala, esse mês não dá, porque já está comprometido. Aí você pode negociar, você fala, tem como eu pagar a entrada, a primeira parcela daqui a 60 dias? Porque você já viu com base no seu fluxo de caixa que tem uma vaguinha aqui, que aquele valor vai entrar e vai ter recebimentos que vai honrar, com base nas minhas vendas médias à vista. Você está entendendo? Sim. Então assim, é como se fosse uma bola de cristal, que te dá um poder de você enxergar o futuro. Porque muitas vezes tem muitas empresas que acontece o quê? Vai lá e faz um investimento gigantesco, compra uma ilha, compra não sei o quê, compra um carro à vista, sendo que ele poderia, né, financiar, ou ele vai lá e financia um carro para pagar em poucas parcelas, gera uma parcela muito grande,
para ele honrar mês a mês, coisa que talvez ele teria que estar pagando a fatura, o boleto de um fornecedor de uma mercadoria que precisava estar sendo reposta na loja. Então, assim, uma decisão mal tomada, um investimento mal feito, sem ele estar olhando um fluxo de caixa, pode gerar sérios problemas financeiros da empresa. Eu tenho um testemunho de cliente meu que faliu por conta disso. Eu ia falar isso agora. Eu já vi clientes, né, que abriu a loja, né, começou a vender muito bem, né, a princípio, e aí no primeiro momento acho que a pessoa se envaideceu e acabou tomando uma atitude errada, talvez até por não olhar um relatório como esse de fluxo de caixa. E aí acabou que, né, infelizmente, faliu, teve um prejuízo por causa disso. É porque supermercado é um negócio complicado, entra muito dinheiro. Sim. Mas aquele dinheiro não é seu, é para pagar as faturas, os boletos. E todo dia tem como. Todo dia tem boleto para pagar e o dinheiro está entrando todo dia. Então, se você vê, por exemplo, está entrando lá 500 mil por mês, você, poxa, entra 500 mil, eu posso fazer uma sangria de 50 mil, fazer um compromisso de 50 mil, não. De repente não está sobrando aquilo para você. É verdade. Você fez aquele compromisso ali, você está gerando um problema, vai ficar muitos clientes, muitos fornecedores sem ser pagos. Então tem que ter controle, sem controle... É basicamente isso aí. Então, assim, é interessante que exista essa checagem, né, no sistema para que tudo funcione bem. É como se fosse... você tem que orquestrar tudo muito bem para que no final dê tudo certo, né? Então, assim, se você tem o seu sistema, trate mais de estar mais perto dele, utilizar mais as ferramentas, né? Estar mais presente das situações ali que acontecem na sua empresa, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados com isso aí. E sobre essas questões também, a gente vê muito que existe uma diferença, né, sobre fluxo de caixa e DRE, né? O que você pode dizer sobre isso? Qual é realmente a diferença de fluxo de caixa para DRE? Perfeito. É porque, assim, são dois relatórios extremamente importantes na gestão do negócio. E tem muitos clientes que confundem DRE com fluxo de caixa e vice-versa, acaba se confundindo. DRE, para você, o próprio nome já diz, demonstrativo de resultado do exercício. Então você vai analisar o resultado, você vai analisar o que aconteceu. Entendeu? A questão da lucratividade, você apurar lucro líquido, apurar despesa, apurar faturamento de algo que aconteceu, o resultado do exercício, para você apurar a lucratividade, para você chegar ao lucro líquido. É para isso que serve uma DRE. E um fluxo de caixa é o contrário, não é para você analisar o que aconteceu, é para você analisar o que vai acontecer. Então você quer fazer investimento a longo prazo, você quer saber como que vai estar o caixa daqui a 30, 40, 60 dias, entendeu? Então acho que essa comparação é bem básica, é bem interessante. Então quando você fala em DRE, você está querendo analisar resultados, coisas que já passaram. E fluxo de caixa quando eu quero fazer análises futuras. Perfeito. Então assim, resumindo, pessoal, nesse podcast nós falamos sobre, tanto para quem está começando, tanto para quem está recomeçando, as partes básicas para você ter uma maior lucratividade. Boa compra, boa venda e boa leitura de relatórios. Então você tem que executar tudo isso. Tem no seu sistema? Se não tem, procure o que tenha. Se você é nosso cliente, procure utilizar melhor. Então agradecemos. Se você gostou desse podcast de hoje, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, vai lá no nosso Instagram, Diamante_Sistemas, vai no do Ricardo também, Ricardo_Chaucer, e segue a gente lá nas redes sociais e aguarde o próximo Papo de Sistema.